Eu lembro de uma situação, eu estava contando para a Meila, que eu tinha, logo quando eu converti, logo quando eu tive os meus pecados perdoados, não é? Eu trabalhava numa universidade pública, e aí, quando eu converti, os meus colegas de trabalho sabiam quem eu era antes. Eles me conheceram antes, então eles não botaram muita fé. Ficou todo mundo esperando a hora que eu ia cair, a hora que eu ia desistir, a hora que aquele fogo de palha ia queimar tudo. E eu tinha uma amiga especial, em especial, porque, irmãos, ela não só era resistente, ela não só não acreditava na minha conversão, como ela perseguia o evangelho, ela tinha raiva de crente. Então, algumas vezes que eu tentei falar com ela de Jesus, meu irmão, a mulher virou o cavalo do cão, verdade. E eu fiquei tão assim, e aí não tinha jeito, e eu chegava, depois que eu virei crente, irmãos, eu chegava a dizer, bom dia, irmãos, ela não respondia. Um dia eu cheguei e disse, bom dia, como sempre, e ela disse, bom dia. Eu tomei um susto. Ela disse, eu posso conversar contigo? Já tinha alguns meses, talvez um ano, né, que eu estava já na fé, e estava firme com Jesus, aleluia. Aí, ela falou assim, é lá na tua igreja, o pessoal reza pelos doentes. Reza? Eles colocam água benta? Coloca. E, irmão, coloca água, coloca óleo, coloca tudo. Aí ela falou assim, sabe por quê? Porque a minha mãe está horrivelmente doente, inclusive os médicos já desenganaram ela. Ela tem uma cirrose hepática terrível. Eu disse, onde que ela está? Aí ela me deu o endereço, eu fui lá no hospital. Mas qual que era a minha ideia, irmão? Eu estava naquele primeiro amor, né? Naquela paixão. Eu falei assim, rapaz, eu vou lá. Eu vou orar por essa mulher vai ser curada. E ela vai ver, a minha colega vai ver o poder do evangelho. Foi essa a minha motivação que me levou lá. Eu tinha certeza que ela ia ser curada, com certeza absoluta. Chegamos lá, irmão, de novo, foi um obstáculo. Toda vez que você se mover para levar um paralítico até Jesus, pode esperar os obstáculos de Satanás, que não vai querer, ele vai ficar desesperado para não perder aquela pessoa. E aí, irmãos, foi uma luta para a gente entrar naquele hospital, mas uma luta que eu nunca tinha visto antes. Mas nós entramos, coincidentemente o Paulão, que era um estudante de medicina, tinha uma colega naquele hospital, e ela passou bem na hora ali. Ele chamou a menina, não, vocês vão entrar. E nós entramos. Eu entrei lá no quarto da mulher, eu e o Paulão. E aí eu falei simples para ela, não tinha muito tempo a perder. Primeira questão, não adianta nada, irmãos, ela ser curada e continuar indo para o inferno, caminhando para a morte eterna. Por isso que Jesus disse, os teus pecados estão perdoados. A primeira coisa é a salvação. E eu fui lá com ela e disse assim, sabia que existem 4 leis espirituais? Sabia que, assim como existem leis físicas que regem o mundo físico, existem 4 leis que regem o mundo espiritual? Ela ficou interessada, e eu disse, a primeira lei é que Deus tem um plano para a sua vida. A senhora não nasceu por acaso, Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Mas o pecado separou a senhora, não só desse plano de Deus, mas do próprio Deus. Mas eu vim aqui te dar uma boa notícia, Jesus morreu naquela cruz, para resolver esse problema, para limpar os seus pecados, e para ligar a senhora novamente com Deus. Ela estava ligadona, irmão, aquela palavra tão simples, ela estava tão interessada, e eu disse, sabia que através de uma oração, a 4ª lei espiritual, de uma simples oração, a senhora pode receber tudo isso que Jesus fez na cruz pela senhora. Ela disse, é verdade? Eu disse, é. Ela disse, eu não posso. Por que a senhora não pode? Irmão, eu estava certo que ela ia dizer, tudo bem, não posso, eu não posso. E eu disse, mas por que, irmã, que a senhora não pode? Ela disse, porque se eu fizer isso, a minha filha vai me odiar para sempre. A minha filha me disse, que era minha colega, que o dia que eu aceitasse Jesus como meu Senhor e Salvador, porque eu já andei falando alguma coisa assim, que eu gostava desse povo. Irmão, o Espírito Santo já estava falando com ela. A minha colega disse, se a senhora, morava com ela na casa dela, se a senhora fizer uma bobagem dessa, se a senhora virar uma crente dessas aí, se a senhora aceitar Jesus, eu deixo de ser sua filha, eu lhe prometo. Foi um clima. Então ela disse isso para mim. Eu disse, verdade. Ela disse isso, disse. Por isso que eu não posso. Eu disse, então vamos fazer um acordo nós dois. Eu lhe prometo que nunca ela vai saber disso. O que importa é Jesus saber.
Ela não precisa, eu lhe dou minha palavra de honra, que ela nunca vai saber disso. O senhor promete? Prometo. O que eu faço? Como que eu faço isso? Eu disse assim, a gente vai orar. Ela disse, não, mas deixa eu me arrumar para ele. Ela mandou a gente levantar a cama. Eu sabe uma cena que eu não esqueço. Ela pediu para a gente levantar a caminha dela. Ela pediu para a gente arrumar, deixar ela arrumadinha. Ela queria pentear o cabelo para ela falar com Jesus. Eu achei tão lindo demais. Irmão, eu vou te contar uma experiência. Foi um dos momentos mais espirituais que eu vivi. Irmãos, aquele quarto, eu estou te falando no temor do Senhor. Aquele quarto se encheu da presença de Deus de uma forma tão tremenda. Por isso que a Bíblia diz: ide fazer discípulos de todas as nações, e eis que estou convosco. A presença de Jesus se manifesta. Irmãos, aquela presença de Jesus naquele lugar, aquela vontade de chorar, aquele momento foi tão espiritual. Aquela mulher orando, entregando a vida a Jesus, as lágrimas dela se derramando e a gente chorando junto com ela. Foi um momento muito especial. Agora eu disse, agora que a senhora entregou a sua vida a Jesus, eu vou orar pela senhora. Eu estava ansioso por esse momento, ansioso. Eu vou orar pela senhora, para que a senhora seja curada. Aí que ela ficou, meu irmão, ela ficou toda empolgada, e nós oramos, eu e o Paulão. A gente despediu dela, foi embora. Quando eu cheguei no outro dia no trabalho, a minha amiga estava totalmente diferente comigo. Ela não sabia de nada então, porque se ela soubesse, a situação tinha piorado, né? Aí ela disse, eu disse bom dia, ela, bom dia. Ela falou, muito obrigado, porque vocês foram lá. Eu disse, e aí? Eu estava doido para que ela me contasse, que a mãe dela já tinha recebido alta. Aí, eu disse, e aí? Ela disse, minha mãe morreu assim que vocês saíram de lá. Irmãos, eu desmoronei, porque meu plano era totalmente diferente. Como assim morreu? Morreu. A minha mãe morreu. E ela já começou a chorar. Eu não acredito. Morreu. Meu Deus do céu. Irmão, eu saí daquela universidade. Eu passei 3 anos sem contato nenhum com essa minha amiga. 3 anos depois eu fui pregar. Irmãos, eu fui pregar num encontro na igreja que ela agora congregava. Pensa nisso. Cheguei lá, ministrei, e a minha palavra era uma palavra sobre ganhando almas, sobre esse assunto que eu estou falando com vocês, sobre pescando homens para Jesus. Irmãos, e quando terminou a palavra, quem me aparece? Quem vai lá comigo? A minha amiga. Ela foi lá comigo, chorando muito. Aí 3 anos depois, ela estava um pouquinho diferente, pessoas mudam, né? Era ela mesma. Sério que ela aceitou Jesus? Sério, aceitou Jesus. Perguntei para o pastor, que era meu amigo. Rapaz, ela é daquelas pentecostólicas. Sério. E ela veio conversar comigo. Jackson, eu quero te pedir perdão, portanto que eu te persegui no trabalho, portanto que eu falei besteira. Agora eu aceitei Jesus, agora eu sou crente, não sei o quê, tal, aquela coisa. E ela disse, você estava falando sobre ganhando almas. Ela disse, Jackson, mas eu não consigo ser feliz, porque tem uma culpa dentro do meu coração. O que é? Eu nem lembrava mais de toda aquela situação. Ela disse, eu falei para minha mãe que o dia que ela aceitasse Jesus, eu deixava de ser filha dela. Jackson, minha mãe quis tanto isso, e eu não deixei ela ser crente. Aí eu disse, agora eu preciso confessar uma coisa. Eu preciso te confessar algo. Aí eu contei toda essa história para ela. E eu disse, a tua mãe está com Jesus. A tua mãe foi salva. Irmãos, eu fui o maqueiro daquela mulher. Eu amarrei ela na maca, subi no telhado, coloquei ela na presença de Jesus. E Jesus disse para ela, os teus pecados estão perdoados.